Olá, seja muito bem-vindo ao programa Destaques da Semana, uma produção da TV Câmara que mostra o trabalho dos vereadores de Caxias do Sul. Buscando reduzir o descarte irregular de lixo, o vereador Clóvis Xuxa, PTB, sugere que novos ecopontos sejam instalados em Caxias do Sul. O parlamentar falou sobre este assunto durante o pronunciamento na sessão ordinária de quinta-feira. O Ecoponto, projeto da Companhia de Desenvolvimento de Caxias, recebe e dá destino correto aos objetos descartados. A entrega é voluntária e hoje o Ecoponto é na sede da Codeca. O vereador Clóvis Xuxa explica que moradores dos bairros Castelo e Serrano estão reclamando do descarte incorreto de lixo, como móveis velhos e utensílios domésticos em terrenos baldios. Esse problema que está acontecendo dentro da cidade de Caxias do Sul é devido dessa pandemia que está acontecendo, foi confinado a comunidade dentro das suas casas. E eles estão optando aí para fazer a limpeza das suas casas, limpando o seu lote, limpando aí também os terrenos, limpando o porão da sua casa, fazendo uma limpeza necessária. Só que está acontecendo um descarte dentro da cidade de Caxias do Sul irregular. Está aumentando muito os descartes irregulares. Daí está, junto com o poder público, junto com a Codeca e junto aí com o meio ambiente, estou levando um pedido para que nós façamos então uma aproximação aí desse ecoponto. Existe aí na Codeca um ecoponto, então nós estamos pedindo aí para esse poder público, então nós aproxime o ecoponto, esse meio de bota fora também que existe, né? Nós temos aí negociando com a Prefeitura Municipal para que nós possamos então ir aos bairros fazer essa coleta para que nós possamos deixar o ambiente ainda melhor. Fake news, a prática criminosa que tem recebido destaque na imprensa nacional, pautou o pronunciamento da vereadora Denise Pessoa, PT, na sessão de quinta-feira. Abordei sobre a questão das fake news, né, e da operação ocorrida ontem pela PF, em que várias pessoas públicas, deputados, vários representantes, inclusive pessoas aqui da nossa região, né, o Alan Santos era uma pessoa que frequentava inclusive essa Câmara aqui em alguns momentos, em alguns debates, o Luciano Lang, e entre outras pessoas que estavam sempre fomentando essas fake news, gerando ódio, fazendo uma desqualificação das instituições democráticas, atacando a democracia, e que é uma operação muito importante que a gente espera aí ver o resultado, uma vez que ela é uma operação que vai abordar desde as ações desde 2018, então, inclusive o resultado eleitoral. E aí é muito nítido, né, de que todas essas pessoas têm relação com o atual presidente da República. E que naquele momento também havia muitas fake news, então a gente precisa tratar isso o mais breve possível, afinal estamos em ano eleitoral e a gente precisa resolver isso, porque senão a gente vai ter um outro resultado eleitoral que talvez não seja a realidade que o povo realmente precisa. Nesta quinta-feira foi aprovado por unanimidade o projeto de autoria do Poder Executivo para prorrogar os prazos de validade do concurso público realizado em 2018. Ficam prorrogados os prazos para os cargos de arquiteto, assistente social, auxiliar de regulação, economista, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro cartógrafo, engenheiro mecânico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, mecânico, médico cardiologista, médico coloproctologista, médico dermatologista, médico neurologista pediatra, odontólogo, odontólogo endodontista e técnico em segurança do trabalho. Que no momento, ele além de gerar economia para o município, de não precisar fazer um concurso novo, ele valoriza as pessoas que estudaram e passaram nesse concurso de cargos tão importantes nesse momento da pandemia. E principalmente pessoas que estão aí na fila de espera, prontas para serem chamadas. Então, eu tenho certeza que ele, além de gerar economia para o município, ele vai valorizar pessoas que já tinham passado no concurso e vai atender áreas que são extremamente importantes nesse momento da pandemia e também a mobilização dessas pessoas que solicitaram que a gente também procurasse o Poder Executivo para acelerar esse processo, em virtude que ele vence agora no mês de junho o concurso. Continue em nossa companhia, o programa Destaques da Semana volta em seguida. Coronavírus. Atenção!
Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. O diretor-presidente da Codeca esteve na Câmara de Vereadores prestando esclarecimentos sobre a situação financeira da companhia e perspectivas de gestão. Isto aconteceu devido à solicitação dos vereadores Denise Pessoa, PT, e Renato Oliveira, PCdoB, que tiveram o requerimento aprovado na plenária do último dia 19 de maio. A condução deste trabalho foi feita pelo vereador Adilode Domênico, PSDB, que é presidente da Frente Parlamentar em defesa da Codeca. Sobre essa questão do enxugamento, né, a gente vê aqui uma tabela que quase mágica, né, e que resolve e reduz bastante, né, o custo da Codeca. E aí, claro, a gente não pode ser inocente ao ponto de entender que se está enxugando, inclusive, nos benefícios dos trabalhadores. Quando o senhor fala aqui da questão que não foi nada colocado goela abaixo, sim, não foi. Foi discutido. E os trabalhadores, como sempre foram, entendem o valor da Codeca como uma empresa pública, uma empresa que tem um atendimento excepcional para a nossa cidade, e os trabalhadores, sim, aceitaram dar um pouco de si para contribuir com a empresa. Só que aí, o senhor imagina o sentimento desses trabalhadores ao verem CCs tendo reajuste, tendo aumento, quando eles estão aceitando a sua redução de vale-refeição, dos seus benefícios. Então, eles estão contribuindo para a empresa pública e vocês, CCs, que chegaram ontem nessa administração, chegaram agora em janeiro nessa administração, se acham no direito de se dar aumento porque fazem mágica com essa tabela, que inclusive tem o suor e o esforço dos trabalhadores da Codeca. E aí, aqui o senhor vem aqui e me fala de uma forma muito tranquila, até achei bem interessante, o senhor dizer que o diretor financeiro tem um CC 8. Aí o presidente da Frente Parlamentar corrigiu, dizendo que o prefeito já definiu que vai ter a redução do subsídio desse CC 8 aí, desse diretor financeiro. Bom, ou o senhor não sabia, eu não sei, né, aonde que estão essas definições. Qual é a verdade? A Codeca, desde os anos 2004 e lá se vai, sempre pagou todos os seus diretores com um salário equivalente ao de secretário municipal. Na gestão atual, que está sendo completada em 2020, permaneceu com o salário de secretário, no nível de secretário municipal, exclusivamente o diretor-presidente. Os demais diretores ganharam salário igual ao salário de gerente, tá? Que na realidade, é até uma incoerência esse tipo de coisa, que é o salário do nível CC8. Tá? A Assembleia Geral Extraordinária, que estava verificando outras atividades, em função de toda essa história, tá? Ajustou o salário do diretor administrativo financeiro no padrão, nem no padrão de secretário municipal, num percentual menor. Só que esse cidadão que recebeu o aumento, em solidariedade à situação de pandemia, renunciou ao aumento. Então, ele não está ganhando o salário de secretário. Então, ele está ganhando o salário de CC8. Tem as duas dúvidas que a gente fica meio ainda com essas dúvidas aqui, presidente, porque a questão do dentista, né? O dentista, profissionalmente, nos seus gabinetes dentários, eles pararam de trabalhar. Eles seguiram o que dizia o governo do Estado. Então, acho que onde que eles trabalharam, na verdade? Na verdade, eles não cumpriram o contrato, eles estão sendo demitidos, estão sendo punidos. Quem está sendo punido são os dentistas ou são os funcionários da Codeca?
Os dentistas, de livre e espontânea vontade, que era uma ordem geral, né, para ficarem em casa e assim por diante, não foram trabalhar nesses períodos aí. Tá? E essa questão de dentista, ela vinha sendo examinada desde antes da nossa gestão. Só que nós herdamos lá, já tinha uma discussão interna a respeito da situação dos dentistas na Codeca. Então, se fez um estudo, um levantamento, e foi feito o desligamento deles com todas as verbas trabalhistas regulares e paralelamente a isso está tramitando o processo de licitação de um serviço terceirizado para o atendimento odontológico básico, como era feito dentro da Codeca. Tá? Então, ninguém ficará desamparado em termos de serviço dentário básico, como era sempre feito desde o início, tá? Dentro da Codeca. Os vereadores da Frente Parlamentar não passaram insensíveis ao fato. Foi aonde nós, junto com o sindicato, encaminhamos o documento ao prefeito, pedindo realmente que fosse revogado esse reajuste, não que ele não seja cabível, até porque no passado, historicamente, foi pago, e para tu buscar profissionais bons, às vezes tu precisa, mas neste momento não se admite, não tem condições, não tem condições. É o momento, a Codeca está numa situação, vereador Meneguzzi, muito difícil. Vai precisar um esforço muito grande para recuperar, o que mostra que para subir essa escada de resultado é demorado, para descer é muito rápido. Em 3 anos e pouco, a gente derrubou uma companhia que estava numa situação razoável. Em audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, foi apresentado por secretários municipais na Câmara de Vereadores o balanço financeiro do primeiro quadrimestre de 2020. O impacto causado pela pandemia preocupa o Poder Executivo. Nós temos inicialmente, como receitas correntes nesse período, R$ 658.956.000. Destas receitas, para fins de cálculo de receita primária corrente, nós excluímos as receitas oriundas de aplicações financeiras, que são R$ 8.383.000, e outras receitas financeiras decorrentes de outras situações específicas, que são R$ 654.000. É um valor bem pouco significativo no montante. Então, nossa receita primária corrente atinge R$ 649.918.000. Na parte de receitas de capital, nós temos um montante de R$ 7.228.000 nesse quadrimestre, sendo R$ 2.656.000 oriundos de operações de crédito. Nós temos 3.990.000 que decorrem da amortização de empréstimos aqui, principalmente questões relativas aos servidores com IPAM, e uma pequena parcela relativa também ao pagamento dos mutuários do FUNCAP. Ou seja, nós temos ali uma receita primária de capital, porque se exclui essas questões de operação de crédito, amortização de empréstimos e alienação de bens, que seria um eventual leilão de bens, que não aconteceu, nós temos uma receita primária de capital de R$ 582.119. Normalmente, essas receitas primárias de capital elas são decorrentes de repasses do governo federal, emendas parlamentares, enfim, com essa finalidade de capital. Então, nós temos uma receita primária total, que é a receita corrente, primária corrente e a de capital, somada a R$ 650.500.000 do período de janeiro a abril de 2020. É uma situação para os próximos meses que nos gera uma grande preocupação, porque a gente sabe que o segundo quadrimestre ele vai ser bem pior do que tem sido até o comportamento da receita e da despesa até aqui, em função que a nossa despesa aumenta e a nossa receita diminui. Não quero aqui estar fazendo aquele choro e assustar ninguém, mas isso é uma situação que o país está passando. Não é só Caxias do Sul, são
todos os municípios que estão enfrentando isso. E nesse segundo quadrimestre a gente vai ter, quando fechar o quadrimestre, uma noção de como é que vai se dar o nosso fechamento de ano, porque aí nós vamos já ter um quadro dessa despesa exagerada e essa diminuição de recursos, mas a esperança é que nós temos que para terceiro quadrimestre tudo isso passe e a gente consiga começar a recuperar a situação financeira do município, já com a economia a pleno vapor, né? E quem sabe a gente já não termos tanto necessidade de gastar com hospitais e essas estruturas aí de atendimento. Secretário, leve a nossa disponibilidade ao senhor prefeito municipal, né, que pode com certeza contar com a Câmara de Vereadores nos esforços que o município está fazendo neste momento difícil, principalmente para os próximos meses agora. Com certeza a nossa sociedade, este parlamento também tem uma grande preocupação, porque sabemos que pela retomada gradual da atividade econômica, nós vamos ter sim uma diminuição nas receitas e um aumento da despesa, isso é fato. Agora, o que nós precisamos, e deixo isso como sugestão e essa casa vai poder ajudar também, nós precisamos ajudar o nosso empresário, principalmente o micro e pequeno empresário, ter um acesso facilitado ao crédito. Continue com a gente, o programa Destaques da Semana volta logo depois do intervalo. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu uma ação para apresentar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em Caxias do Sul no combate à negligência, à exploração e à violência infantil, principalmente no período de pandemia. Estamos alertas com esta situação toda e o que mais nos abala é não termos os serviços na ponta atuando como sempre vinham atuando. A gente sabe que a porta de entrada de muitas questões são os serviços, é na escola, é nos serviços de fortalecimento de vínculos, né? São nessas instâncias onde a violência, que se sabe que muitas vezes é velada, ela aparece pelo olhar apropriado, olhar amoroso e olhar protetivo desses profissionais que estão ali na ponta. Então, como eu disse, o Conselho está atento, está alerta e está fazendo um diagnóstico junto às entidades, junto aos serviços de atendimento, aos serviços protetivos, em relação aos números desta violência. Porque a gente imagina que ela pode estar aumentando, mas se nós não temos a leitura real, a gente não pode afirmar se ela se mantém, se ela está aumentando, se ela está diminuindo com a proteção da família. Então, tudo são suposições sem termos o retorno deste diagnóstico que solicitamos a todos os serviços, tanto os de cuidado, de proteção, como os de prevenção. Então, para termos um melhor norte, enquanto Conselho de Garantia de Direitos, podermos criar algum documento, algum instrumento orientativo, de alerta, alguma norma, né, enfim, que é do papel do Conselho. A violência por si só é uma demanda multifacetada, multidimensional, e já é muito difícil trabalhar com tudo isso fora da pandemia. Agora, a gente, né, pensar nessa realidade, em toda essa dificuldade que nós temos, nessa demanda imensa, que eu costumo chamar de grande dragão, né, de grande inimigo, que é a violência, trabalhar numa época de pandemia em que as nossas forças, e aí agora bem um desabafo, as nossas forças enquanto
eixo de atendimento, eixo de garantia, o eixo do controle social está enfraquecido. Está enfraquecido, o seu trabalho está praticamente inviabilizado, né, em função da pandemia. Então, realmente me preocupa, e eu venho partilhando isso com os meus pares, que são, né, o pessoal do Condica, os meus colegas da Secretaria da Saúde e com a própria equipe do Apoiar, a nossa preocupação. Hoje, todas as denúncias que chegam ao Conselho Tutelar, e não são poucas, porque a gente recebe da comunidade, recebe dos atendimentos dos serviços da saúde, da educação, da assistência social, enfim, de todos os órgãos. Também recebemos inúmeros ofícios do Judiciário e do Ministério Público. Todas essas denúncias estão sendo verificadas em loco. Todas. Os 10 conselheiros tutelares que estão lá na sede, os que não estão na sede pela redução da escala, eles estão à disposição. Sempre que a gente precisa, a gente chama o colega para vir para a sede para substituir o outro que teve que sair. Nós estamos indo nas casas. Porque se a orientação é que as pessoas fiquem em casa, que criança e adolescente não pode nem ir para a escola, então nós não vamos chamá-las no conselho. As pessoas precisam se deslocar com o transporte público. Não tem carro. Aí vamos expor elas num transporte coletivo para vir até o conselho, sendo que nós mesmos fomos nos bairros pedir para as famílias ficarem em casa com os seus filhos. Então, seria contraditório estar chamando no Conselho Tutelar. Então, nós nos organizamos, montamos uma agenda, pedimos mais um carro para a FAS, que nos foi atendido prontamente, e estamos indo nas residências. Somente as famílias que a gente não encontra na residência, nós estamos notificando para vir no Conselho Tutelar, porque a gente tem que verificar. As coisas não podem parar. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras. E para concluir, eu gostaria então de que nós pudéssemos marcar uma reunião, né? E depois, possivelmente, uma outra reunião pública, trazendo, então, dados e estatísticas e também colocando em pauta, na possibilidade, Cassiano, um trabalho voltado para que nós possamos fazer com que esses trabalhos de cada um de vocês, do Conselho Tutelar, do Condica, da própria Secretaria de Saúde, enfim, possam ter situações resolvidas e encaminhadas para a melhoria do trabalho que vocês têm realizado no dia a dia. Na próxima segunda-feira, a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social vai promover uma reunião para apresentar a delegacia online e os trabalhos do Instituto Geral de Perícias. Confira o convite feito pela vereadora presidente da comissão, Paula Iores, PSDB. Nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, através da TV Câmara, canal 16, e também das redes sociais. Você poderá fazer perguntas e interagir conosco através do WhatsApp 999 35 45 24. Aguardamos vocês. Esse trabalho da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social tem o objetivo de informar a população, de ouvir demandas que vocês tenham também em relação à segurança pública, né? E oferecer informações de serviços que estão à disposição da nossa população, que muitas vezes a gente não sabe que eles existem e eles estão aí para a nossa proteção. Então, aguardamos todos vocês, né? São nossos convidados para a segunda-feira, às 10 horas, pela TV Câmara. Muito obrigado por ter acompanhado o programa Destaques da Semana, uma produção da TV Câmara que apresenta o trabalho dos vereadores de Caxias do Sul. Até o próximo programa.